Vocês gostaram e nós repetimos a dose. Montamos uma temporada inteira de podcasts para celebrar o marketing e também o nosso livro, As 22 Leis Imutáveis do Marketing. Se você gosta do assunto, quer aprender um pouco mais, quer aprender as tendências do próximo ano e como aplicá-las na sua própria vida, acompanhe nossos episódios e também adquira aqui o nosso livro com as 22 Leis Imutáveis do Marketing. Vocês têm trajetórias muito diferentes, né? Vidas muito diferentes, mas em algum momento vocês cruzaram com o marketing. Se encantaram, viram a possibilidade que o marketing podia trazer de benefícios, né, nas suas vidas. E eu queria saber mais ou menos como foi esse encontro, né, esse primeiro tatear ali do marketing na vida de vocês. Faz tempo. Muito bom de refletir sobre isso. Eu acredito que desde pequena eu sempre fui vendedora de alguma coisa. Inconsciente, sem perceber. Quando eu era pequena mesmo, na época da escola, eu vendia figurinha. No ensino médio, eu vendia resumo pré-prova. Eu era aquela nerd, sabe, que sentava na frente do professor. E aí eu fazia muito resumo e tal. E a galera vinha e queria os meus resumos, porque era tudo de menininha, cheio de anotação, enfim. E eu vendia. Na época da faculdade... Você vendia os resumos? Vendia os resumos, era bom demais. E na época da faculdade em si, que eu já queria fazer algo melhor, eu criei uma marca. O Desejo Fit. Era uma marca de bolo de pote fitness. E eu ia pra faculdade de fisioterapia. Eu sou formada em fisioterapia, inclusive, viu, gente? Mais uma característica. E aí eu ia pra faculdade com a mala super carregada de roupa branca, isso e aquilo. E do ladinho, a bolsa térmica pra vender os bolinhos de pote. Conclusão, aí de lá eu comecei a trabalhar no CLT bem cedo também. E os meus 3 empregos também era vendendo alguma coisa. Desde o primeiro emprego, que era numa clínica oftalmológica, eu vendia cirurgia de catarata e miopia, astigmatismo, essas coisas. Eu ficava nessa parte de fechamento de cirurgia. Depois eu fui trabalhar numa loja de semijoias, então eu vendia semijoia pra mulherada. Aprendi lá como é que é a resiliência de batalha de concorrência também. Muita coisa a gente aprendeu ali. E por fim eu comecei a vender seguro de condomínio, gente. Tudo bem desconexo, mas eu aprendi a veia de vendas. Eu acredito isso, né? E aí, quando eu cruzei com o marketing digital em si, foi na época da pandemia. Eu tinha que me desenvolver alguma outra possibilidade para eu ter renda, para eu poder pagar minha faculdade. Eu, desde jovem, ajudava minha família, meus avós, enfim. E aí eu já tinha um Instagram, que eu criava conteúdo falando sobre estilo de vida saudável. Daí vem os bolinhos de pote fitness. E aí, naquele momento, eu vi a galera ganhando dinheiro com isso. Falei, ué, como assim? Dá pra ganhar dinheiro com isso? Teve um momento que eu tirei férias daquele último emprego, que eu vendia seguro de condomínio, que era uma corretora. Naquele último mês, eu falei, vou testar. Então, eu peguei 3 dias e vendi um acesso a um Close Friends do Instagram na época, onde eu só iria gerar conteúdo falando sobre como eu levava aquela rotina mais saudável. E eu me lembro, gente, foi tipo assim, sabe aquela primeira chavinha que vira, sabe? Porque naquele dia, eu fiz o valor de R$600. Era mais que a metade do meu salário, na época. E eu pensei, caramba, a minha frase era, né? Se em 3 dias eu conseguir fazer isso, se eu ficasse um mês inteiro, o que será que ia acontecer? Aí chegou janeiro, voltei pro trabalho, já olhei pro chefe com a cara torta, né? Não era mais o mesmo prazer de antes. E aquilo é aquela frase, né? É impossível você desver aquilo que você já viu. Então, de lá em diante, comecei a estudar cada vez mais, entender como é que funcionava isso. E fui migrando. Fui entendendo que o nicho fitness era legal, mas tinha outras possibilidades. Isso foi a transição, né, de 2019 para 2020. E veio a pandemia, muita gente migrou para essa área, começou a ver essa oportunidade, se consolidou. Grande maioria de grandes players hoje, né, nasceram da pandemia também. E foi onde eu comecei a deslanchar e entender mais sobre isso. E na época, também por um outro modo de sobrevivência, eu tinha que bancar a faculdade, como eu comentei anteriormente aqui, né? E aí eu pensei, eu vou ter que sair do meu trabalho, da corretora, e eu não tenho outra forma de fazer isso acontecer. Se eu já fiz um dinheirinho lá em dezembro, com Close Friends, eu vou tentar me aventurar. Comprei o curso de meu primeiro mentor, que eu sempre falo, eu gosto muito de honrar os meus mentores, né? Foi o Juliano Torriani, conhecem? O Torriani tinha um curso na época, o F10K. Resolvi investir no curso, mesmo sem condição, era R$400 na época. Falei, vou tentar. E, gente, eu me dediquei muito, assim, sabe? Eu entro muito no modo de execução mesmo. Fazendo aquilo, me tornei case dele. Cerca de um período, assim, foram 4 meses de seguro-desemprego que eu tinha, porque eu já tinha saído, né? Tinha 4 meses de seguro-desemprego, era uma bomba relógio. Tinha um post-it atrás do computador escrito 4 meses, 3 meses. Aí chegou um momento que eu virei case dele, porque a promessa era fazer os 10K, os R$10.000 do curso dele, em 30 dias. E eu fiz em apenas 30 minutos.
E aí ele me chamou pra uma live, eu ali toda menina, sem saber muito bem, né? Tava deslumbrada com aquilo, porque eu era uma recém-endividada, que tava vivendo algo novo. E aí eu fiz a live com ele, enfim, conclusão. Me apaixonei por aquilo, entendi que eu podia mudar minha realidade e retomar um sonho de criança, que era ser alguém. Desde pequenininha eu não tinha muitas oportunidades, digamos assim, né? Eu tinha que tentar criar as minhas oportunidades. Queria entrar no mundo das amigas, queria ser a melhor da classe para ser notada. Sempre queria ser notada, ser alguém de alguma maneira. Pela origem que eu tive da família, enfim. E aí no marketing eu falei, ok, aqui eu acho que eu posso ser alguém. E foi basicamente assim, tudo começou para mim. Pandemia. Minha história não tem nada glamouroso, assim, não. Era garçom e aí eu era garçom porque eu queria juntar um dinheiro pra... Acho que era pra iniciar um canal falando sobre cerveja, com o Fabrício, inclusive. Era iniciar um canal de cerveja, que a gente bebia muita cerveja diferente, a gente ia analisar cervejas. É uma ideia péssima. Mas parte de uma história boa. Porque na época nossas referências, tipo, eu lembro que tinham 7 canais que eram as nossas referências. Nenhum deles é famoso hoje. Então você vê que a gente foi pelo caminho certo de desistir da ideia. E aí eu lembro que eu fui no shopping procurar um emprego rápido, assim, porque a gente fez uma conta para comprar a luz, para alugar uma sala, para ter tal. A gente precisava de tantos mil em tantos meses. Falei, qual a forma de arrumar isso? Trabalhando, né? Então vamos no shopping levar currículo. Aí eu entrei no restaurante. Eu comecei a trabalhar no restaurante e eu gostei muito. Pra falar a verdade, era muito legal trabalhar lá. Isso foi que ano, Léo? Putz, talvez 2014. 2014 era. Em 2014. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. E aí eu fui e eu comecei a trabalhar lá como assim, o baixo da escala, mas tinha um plano de carreira muito legal e tal. E eu achei muito legal ser garçom, assim. Eu fazia muito bem aquilo, eu gostava muito, mas aí eu passei 4 anos lá. E aí, nesse meio tempo, eu conheci a comédia, o stand-up. E aí eu olhei aquilo e falei, pô, deve ser muito legal. Eu sempre tive um jeito de fazer todo mundo rir na mesa. Eu sempre saía assim, com os meus amigos. Eu sempre era o centro das atenções. Meu pai tem muito isso e eu herdei isso dele. E eu falei, pô, eu gosto muito de fazer as pessoas rirem. Talvez se eu comprei um curso de stand-up, comecei a aprender e a formação desse curso era num palco. E aí era assim, a formação do curso, a conclusão do curso era fazer um show, sabe? E aí eu fiz o show e eu lembro que eu tava no palco, foi uma bosta, péssimo, só que foi a melhor sensação da minha vida, sabe? Eu tava com o microfone na mão, olhando aquelas pessoas, esperando eu fazer elas irem. Elas riram de uma piada. Mas já valeu a noite. Mas, cara, aquela risada foi maravilhosa. E aí eu fiquei na cabeça, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. E aí juntou já que eu já não tinha um plano de carreira, eu já não tinha muito pra onde ir, mas no restaurante eu pedi pra ser mandado embora. Eu lembro que eu pedi pra ser mandado embora em fevereiro. Aí o meu gerente falou assim, não, eu posso te mandar embora, assim, pra você receber suas coisas e tal, só que só em novembro, beleza? Falei, tá bom, eu espero. E aí eu fiquei esperando todo esse tempo. Eu lembro quando eu voltei de férias, aí faltavam 2 meses ali pra ser mandado embora. Eu fiz um calendáriozinho, grudei no meu armário e toda vez que eu saía eu riscava um dia. Isso é um ponto em comum. Esses dias eu achei a foto. Eu achei Legal. a foto disso, tudo riscadinho. O último dia, faltava só o último dia. Que era, eu cheguei no último dia, eu vi aquilo, tirei uma foto. E eu saí pra fazer comédia mesmo, assim, na coragem. E comediante iniciante não ganha nada, né? Não ganha nenhum centavo. Paga Você pra trabalhar, paga pra né? fazer, na verdade. Você tem show, tem muito show. É muito comum isso no meio da comédia, de você pagar pra participar do show. E era muito, isso acontecia demais. E aí eu entendi, e aí foi nesse meio tempo, assim, enquanto acontecia tudo isso na transição e tal, que eu conheci o Ícaro. E aí eu conheci o Ícaro e conheci o Novo Mercado. E aí eu comecei a... Eu não lembro se eu assinei o Novo Mercado ou eu assinei o TPD, o primeiro Transformando Palavras em Dinheiro. E eu lembro que eu assisti as aulas de tráfego, e aí eu falei, pô, se eu fizer um show... Eu comecei a produzir show na minha cidade, trazendo comediantes de fora, e eu comecei a colocar tráfego pago. E era muito pouco tráfego pago que eu colocava, era tipo... Eu acho que eu colocava R$50, R$100, mas lotava o show. Teve um show que eu tive que fazer uma sessão extra até. E as pessoas, obviamente, não iam pra me ver. Mas eu sempre participava do show junto, só que a produção era minha e começou a dar um dinheiro legal isso. Então, era uma... E ninguém fazia isso. As pessoas... Eu lembro que os outros produtores das outras cidades perguntavam como que eu fazia isso, porque não ia ninguém conhecido. Porque é muito fácil você lotar um show levando um comediante que tem milhões de seguidores na rede social, levar o Igor Guimarães, o Afonso Padilha, é muito fácil você lotar. Só que eu levava uns caras que eu conhecia, assim, que eram os caras que tinham começado comigo e lotava. E lotava porque as pessoas que iam ver queriam assistir stand-up. E eu conseguia atingir elas por causa do tráfego. Elas não queriam assistir um cara famoso, elas queriam assistir show de comédia. E aí
Veio a pandemia e eu parei de fazer, porque ficou inviável. E nesse meio tempo, assim, de uma semana depois da pandemia, o Ícaro postou que precisava de videomaker e eu mandei o portfólio. E o Simon, inclusive, me ajudou a me escolher. Ele me ajudou na seleção. Ele ajudou na seleção, deve ter se arrependido na primeira semana. Mas eu fui insistente. Eu fui insistente e vim. Mas eu lembro bem de você chegando aqui e tal. O primeiro dia era aquele... Putz, no começo de pandemia ainda tudo muito indefinido, tudo, né? A gente se cumprimentava de longe. Era. E deu certo, 3 anos já quase, né? Deu. E eu vim para aquele projeto que foi criado só para eu vir mesmo. Era o Novo Mercado 2.0. Era a reformulação de todo o Novo Mercado e e nunca foi pro ar esse projeto. Só serviu para eu vir. Eu vim, gravei, editei, aí viram e falaram, putz, não era isso que a gente queria, não, deixa quieto, mas fica aí pra trabalhando. Eu tenho no Drive até hoje lá esse projeto. Legal. Mas é engraçado você falar tudo isso da comédia, né? E como a internet potencializou. Eu vi o Rafinha Bastos falando recentemente num podcast do Di Lopes, como ele foi um dos primeiros a ter essa sacada no Brasil. Tinha um vídeo que ele gravou que era do casamento. Ficou bem famosa essa piada dele, né? E até revi esses dias e achei ruim. Assim. Pra época era muito bom, cara. Pra época, sabe o que eu fazia? Eu decorava esses vídeos. Tinha esse vídeo, tinha o do Canção de Niná. Nana Nenê. Nana Nenê, e tinha mais um outro que acho que era de comprar meia, ou de estar no restaurante e pedir sal, lembra disso? Era assim, você pede saleiro pro cara, tipo coisas que o garçom fala. E eu lembro que eu decorava esses vídeos e contava na escola como se fossem minhas piadas. Então, aí, caramba! Muita gente fazia isso, desde né? Pequeno. Eu contei também na faculdade, apresentando o trabalho, eu contei a do casamento. Sim. Inseri umas outras minhas, assim. Era um momento muito diferente, porque não tinha YouTube ainda. Sim, não era tinha. Pra YouTube, as pessoas mandavam por e-mail. Por e-mail, mandavam os vídeos por e-mail. Mas é uma prova de que marketing de conteúdo funciona, né? Talvez a gente volte a esse assunto aqui no meio do nosso papo. Mas Marcelo, eu tava pensando aqui no que você falou. Primeiro que você vendeu seguros. Talvez a coisa mais difícil de ser vendida. Né? Dizem que quem vende seguros consegue vender qualquer era coisa. Seguro de condomínio, carro, moto e vida. Porque não tem urgência para você comprar um seguro. Caramba, mesmo? Nunca tinha pensado nisso. Realmente, você não precisa comprar. Você entra numa abordagem pressa, complexa, né? inclusive, né? Sobre precauções. Então, como é que funciona? Você não ganha nada, né? Comprando seguro. Você ganha uma paz de espírito, sei lá, uma tranquilidade, mas ainda assim... Diferente de vender caixão, que é necessário. Né? Comprar um caixão. E é um assunto que ninguém gosta. E aí chega um momento que você vai calibrando as coisas, percebendo outras potencialidades, etc. E hoje o que eu percebo é que esse sonho que você tinha é uma leitura minha, não sei quanto que você compactua dela, e queria até que você explicasse melhor. Você percebeu então que você tinha esse sonho de ser alguém, como você disse, de ser um destaque e tudo mais. E hoje é muito parte do que você vende, né? Aquela velha expressão do George Lakoff, de cosmovisão, né? Cosmovisão é você entregar às pessoas, ou reunir as pessoas que têm os mesmos sonhos, as mesmas vontades, né? Hoje você não entrega muito disso para as pessoas, né? Que elas também possam ser alguém? Com certeza. Eu acredito muito que, no fundo, tudo que a gente faz em marketing, em branding, em nos autoconhecer, é a gente revelar essa essência para fora, né? Então, quando eu tive essa visão da minha história, exatamente isso, fazer essa leitura e entender, quais pontos aqui são favoráveis, que vão agregar e vão fazer com que mais pessoas se identifiquem e que eu sinto orgulho, que eu queira honrar, sabe? Porque tem pessoas que, às vezes, elas apagam suas próprias histórias, elas não veem ponto favorável nenhum. Eu acho isso um grande erro, porque toda marca, ela nasce de uma grande história. Toda marca precisa de uma história para ser contada, né? Por mais que no começo você não veja tanto glamour nela, você acha que isso é necessário? Não é. O grande fato é que quanto mais real ela for, mais ela vai conectar. E hoje o que a gente traz na nossa empresa é justamente essas pessoas poderem ser relevantes, né? E a relevância, ela vai trazer uma leitura de como você encanta, como você pode persuadir essas pessoas, como você pode ser natural e ao mesmo tempo tornar esse negócio lucrativo. Então é basicamente isso que a gente faz. As pessoas que vêm, por exemplo, no nosso negócio, vêm comprar nossos infoprodutos, enfim... Elas vêm com uma proposta, eu não consigo me destacar da concorrência. Eu, por mais que aplique marketing, por mais que eu produza conteúdo, eu me sinto fadada ao meio. Eu não consigo, sobressair aquilo. E aí a gente entra num ponto de, tudo bem, vamos refletir agora. Quero ouvir o que vocês pensam também sobre isso. Existe muito esse fato de preciso me destacar, preciso me diferenciar. Só que vocês já pararam pra pensar que é natural
e faz parte do nosso comportamento mesmo, porque é uma zona confortável, a gente tendenciar ao que já tá dando muito certo, ao que já é um padrão. Para as marcas pessoais, advogadas, fisioterapeutas, esteticistas, isso é muito comum. Você abre lá no Instagram, digita lá o seu nicho, né? E você vai ver uma gama de muitas pessoas fazendo coisas semelhantes. Por quê? Por que elas repetem padrões? Porque é mais confortável, porque a gente tende a acreditar que a inovação que a gente traz pode ser um fracasso, pode ser uma perda de tempo, uma perda de dinheiro, e a gente não tem vontade de arriscar. Eu acho que a gente vive numa geração que as pessoas elas estão cada vez menos correndo riscos, e é onde mais moram as grandes transformações, no risco, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente vê muitas pessoas replicando padrões e formatos e não acreditando nas suas histórias, não trazendo isso para fora, para tangibilizar, que é um grande desafio das pessoas, e aí vai replicando padrões. E no dia a dia, isso implica muito nas vendas, né? Porque, como diz algumas leis aqui dessa nossa leitura maravilhosa, tem uma questão muito da gente ser líder. A primeira lei, por exemplo, né? Então, a liderança, ela diz muito sobre a gente ser o precursor, mas também sobre você ocupar um espaço na mente das pessoas. Se tu tá replicando o padrão, como é que tu vai se destacar? Já perceberam isso? Que existem esses padrões que são cada dia mais replicados? Sim. Não, muito. Eu estava pensando aqui um pouco sobre marca pessoal, enquanto você falava disso tudo. E também sobre esse aspecto meio artístico, né, no final das contas, de quem... porque o artista é aquele que arrisca mesmo. Ele tem que arriscar, ele não joga 100% para o público. Ele quer atingir o público, mas ele não tem garantia nenhuma de que vai atingir o público. Eu conversava com o Seth Godin ano passado, por conta de um livro que a gente publicou, né, dele, o Peça-Chave. Foi o segundo livro, a gente fez um marketing de permissão também, e aí no nosso papo ele falava sobre uma expressão italiana, salto mortale, e aí no caso a pessoa que trata o seu trabalho como se fosse artista, ela precisa dar esse salto mortal muitas vezes, como você deu, e aí eu queria puxar justamente isso. Você veio sem nenhuma garantia de que as coisas iam dar certo. Não, eu vim sem saber que eu ia ganhar. Eu só vim. O Jonas falou comigo de vem que a gente precisa fazer tal coisa aqui e tal, você vem e passa aqui um tempo dormindo no meu quarto dos fundos, que inclusive é o quarto dos post-its, um grande, famoso cenário das aulas, das primeiras aulas do Novo Mercado. E eu vim. E aí, quando acabou esse projeto, ele falou assim, então aí a gente... Cara, faz sentido você continuar aqui trabalhando com a gente, beleza? Aí a gente fecha aquele valor que a gente conversou. Eu falei, que valor? Que a gente conversou. Eu falei, não, a gente não conversou o valor. Eu falei, você veio? Eu falei, vim. Você é louco, cara. Eu falei, não ia perder essa oportunidade, cara. Eu vim, dane-se quanto você vai me pagar. Ele pagava muito pouco, mas foi exatamente isso. Foi um salto mortal ali. E aí você foi, nesse meio tempo, abraçando cada vez mais responsabilidades, demonstrando a sua capacidade de gerenciamento. Né? Sim, foi justamente isso pegando coisas que eu nunca tinha feito antes. O Novo Mercado me deu a oportunidade de fazer as coisas que eu nunca tinha, de aprender fazendo, sabe? E ainda recebendo para isso, ainda sendo funcionário. De coisas de, por exemplo, a produção de um documentário. Eu nunca tinha feito a produção de um documentário. E de repente caiu. Tem que produzir um documentário. Meu Deus. E aí, beleza, vamos fazer. Aí, de repente, vou ter que expandir a equipe. Eu nunca contratei equipe na minha vida, nunca contratei ninguém. Aí eu consegui contratar. Hoje eu contratei 13 pessoas. Então foi isso, aprender fazendo mesmo. O Novo Mercado me deu essa possibilidade de aprender enquanto eu fazia e é sempre me arriscando. Sim. O bom é que é com o dinheiro dos outros, não é com o meu. E eu acho que isso é um ponto em comum com todos os grandes líderes, se a gente for parar para perceber, das histórias. Sempre tem um ponto de risco, né, de inflexão. Tem uma frase que eu gosto muito do Kotler, que fala muito sobre... A gente encantar, a gente tem que largar os sacrifícios, porque o sacrifício já não faz tanto sentido. E a gente precisa aprender que os clientes, não adianta a gente só apenas satisfazê-los. O grande jogo hoje é encantá-los. E quando a gente arrisca, isso é um ponto legal que chama muita atenção, né? As pessoas olham de fora e falam, caramba, que história massa. Quando você tá sempre na zona de conforto, não testa coisas novas, não entende o quanto você pode ser capaz, você só vai saber se você ir pra lá, né? Então isso é muito legal. Aquilo que você estava falando sobre as pessoas não acham a história muito glamurosa, de fato, eu não acho uma história nada legal, sabe? Porque eu vivi aquilo e não é legal. Só que se você parar pra pensar, ninguém viveu isso, ninguém chegou onde eu tô. E por mais que alguém chegou onde eu tô em outro lugar, assim, em outra empresa, na mesma posição, ninguém passou o que eu passei pra chegar aqui. E essa história é o meu diferencial pro público, né? É o meu diferencial pra eu passar pras pessoas, as pessoas olharem e falam, pô, queria ser como ele. Só que é muito difícil isso, é até uma reflexão. É muito difícil se encantar com a minha própria história. Não sei como solucionar isso.
então, o que eu sugiro? A gente analisar o seguinte. Tudo que aconteceu só aconteceu porque essa história aconteceu. Então, primeiro fato, o que você hoje vive, você gosta da sua vida hoje? Se eu gosto da minha vida, eu gosto. É uma realidade que você provavelmente talvez não tinha imaginado chegar, muitas vezes. Ela só é um fato concreto por conta do que tu viveu. Então, eu sempre falo que a gente tem que meio que fazer uma meta-análise. A gente sai pra fora do corpo assim e te analisa como tu fosse uma peça de xadrez. O que você viveu te levou onde você tá hoje. Quais pontos daquela história antes você não dava tanto valor e agora você entende que foram necessários? Até mesmo as grandes dores, sabe? E são nessas grandes dores que a gente mais amadurece. E aí o que é legal? Quando a gente passa isso pro público, pra nossa audiência, pras pessoas ao nosso redor, o nosso network, enfim, tudo depende da maneira que você conta. Se você contar de uma forma borocochô, broxante, é essa sensação que ele vai ter, né? Tudo diz respeito à percepção. É uma das leis que a gente tem aqui também. Então, a percepção que fica, ela vale muito mais do que só o produto. E aí pensa, primeiro você tem que valorizar a sua própria história, senão o outro não vai valorizar. Quanto mais você valorizar a sua história e outras pessoas enxergarem esse valor, mais você vale pro mercado. Mais você pode aumentar, se você for, por exemplo, um profissional. Digamos que você é uma fisioterapeuta. Você vai ter um valor de mercado muito maior, poder até cobrar mais caro pelo teu serviço e tendo mais pessoas querendo conhecer você, tendo mais relevância. Então, a relevância parte muito disso também. Mas como é que a gente corrige o primeiro pontinho? Se enxergando, tendo mais esse auto-amor de fato, sabe? Olhando para aquilo e pensando, tá, isso aqui não foi legal na hora que eu passei, isso aqui foi chato, foi doloroso, mas foi necessário. Então é muito sobre a gente desenvolver esse autoconhecimento. Eu converso muito comigo mesma, com Deus, enfim, e aí eu faço exatamente essa técnica. Eu passei por muitas situações, daria outro podcast, só pra contar, muitas situações que na época, e às vezes até contando, dependendo da forma que é contada, é interpretado de uma certa forma, mas hoje faz parte da história, e é legal honrar, é legal poder passar isso pra frente, criar identificação e assim vai. Eu tava, uma vez, conversando com o Jonatas, né, o CEO do Novo Mercado, pra quem não conhece. Eu tava conversando com ele e ele disse que em uma conversa com o Flávio Augusto, talvez eu erre os termos porque eu tô contando algo que alguém me contou, que alguém falou, né? Mas uma conversa com o Flávio Augusto, ele disse que o Jonatas tinha alguma dúvida sobre como chegar em algum lugar, ou justamente sobre isso, de trilhar um caminho, chegar em algum lugar, e o Flávio respondeu, eu só sei chegar aqui, eu não sei fazer uma empresa de refrigerante, eu sei fazer a empresa que eu fiz, e se eu quebrar hoje, eu faço tudo de novo, eu faço igual, eu vou vender a mesma coisa, eu não sei trilhar outro caminho, eu só sei trilhar esse, que é o caminho dele, é o caminho que ele trilhou, né, o caminho que ele aprendeu. Exato. Isso que você falou da possibilidade de cobrar mais, muitas vezes, se você souber reforçar, no fundo, a sua marca pessoal, né, o seu branding pessoal, eu acho muito relevante, porque marca é exatamente isso, né, a possibilidade de você cobrar mais por um serviço que talvez seja equivalente ao de outras empresas. E na marca pessoal isso fica talvez mais marcado se a gente fizer, né, mais representativo, se a gente fizer um exercício diferente. E eu estava pensando enquanto vocês falavam, se vocês fossem hotéis e vocês não fossem a pessoa que vocês são, como seriam os hotéis que vocês seriam? O hotel do Vidoni, se o Vidoni fosse um hotel, uma marca. Os funcionários seriam muito divertidos, tudo seria né, com um ambiente engraçado, às vezes palhafatoso, né, as coisas, comida farta e de diversão, muito geraria em torno disso, que é o que você cultiva na sua marca pessoal, que a gente já vai conversar daqui a pouquinho no seu perfil. Como é que seria o hotel da Marcela? Seria uma coisa mais sofisticada, onde as pessoas seriam muito simpáticas, agradáveis, mas sempre, né, dentro de limites também. E as pessoas, será que pagariam mais por causa disso? E possivelmente sim. Então, quer dizer que vocês estão reforçando muito bem a marca pessoal de vocês. Eu queria saber o que vocês fazem justamente para construir essa marca. Você tem essa força que é o Novo Mercado, né, que é a porta, tem uma chancela ali, mas você foi construindo algo apesar dela, ou ainda, né, sobre, utilizando-se dessa força, né, do Novo Mercado para criar um Vidoni que é ali, o Léo Vidoni do Instagram. Marcelo, a mesma coisa, tem características que você trouxe ali dessa sua trajetória, que você cultiva e você mostra algumas coisas, não mostra outras, certamente, mas que você intencionalmente deseja alguma coisa ali no seu perfil, né? O que vocês fazem como atitudes de branding, então, no perfil de vocês? Boa, vamos falar de tangibilizar. É o grande desafio da galera, foi ótimo tu trazer isso, Simon. O que acontece? Na minha visão,
a gente tem que tangibilizar em todos os possíveis sinais e elementos. Eu vou dar um exemplo prático de como eu tô hoje, por exemplo. Vou gravar um podcast com 2 líderes. O que a gente tem que refletir? Qual é a imagem que eu quero causar para as pessoas que estão ali, para as pessoas que vão assistir e tudo mais? Bom, escolhi uma camisa preta, que traz mais força. Escolhi um brinco grande, abrangente, porém ele tem linhas retas, só que ele é metalizado. Então, dependendo da angulação que a câmera me pega, traz uma sensação diferente ao primeiro impacto, à primeira impressão. Só que as linhas retas transmitem mais força. A modernidade do metalizado transmite uma marca mais moderna. Quando eu abro uma caixinha de perguntas, eu pergunto assim, o que vocês acham da Marcela? Né? Qual a primeira coisa que vem na cabeça? Já me responderam inovadora, enérgica, mais sofisticada, muito visionária. E é exatamente o que a gente quer passar. Então, a gente tem que tangibilizar em sinais. Isso a nível imagético, como a gente se apresenta, mas na nossa fala, no nosso conteúdo. Então, quando você entra no meu Instagram, por exemplo, que é uma vitrine da nossa marca, eu sempre falo que a gente tem várias vitrines, né? O Instagram, ele é uma delas. Lá no meu perfil, diferentemente de uma grande parcela, assim, de profissionais em branding, que trazem um certo conceito mais sofisticado, tradicional, cores mais nudes, tons mais claros, uma mulher muito mais, assim, clean. Eu tenho um pouco da energia e tudo mais, a diversão também. E aí, lá no meu perfil, tu já vê um pouco mais de tecnologia, de inovação, cores mais, sabe, mais fortes. Tem o tom turquesa, por exemplo, que é uma cor que a gente usa intencionalmente para representar isso. Preto, branco. Então, existem traços que a gente representa na nossa vitrine, por exemplo, que tem que ser intencionais. E tudo parte do autoconhecimento. Então, a primeira pergunta que qualquer pessoa tem que se fazer é: qual é realmente a imagem que eu quero passar? Como eu quero que as pessoas me leiam e como eu quero que elas se sintam? Então, são 2 perguntas, né, dentro de uma só. Porque às vezes a gente pensa, eu quero que a pessoa veja que eu sou dessa forma. Mas como ela vai se sentir ao receber esses sinais? Eu quero que as pessoas, quando estão comigo, vejam a Má energética, a mais simpática, a Má traz uma energia boa, tô com ela, é uma energia gostosa. Não aquela pessoa, tipo, você viu que estranha, meio acanhada, quieta, não sei se ela tava feliz, ela tava brava. Não, você vai sempre ver a Marcela dessa forma, entendeu? Então, em todos os sinais isso acontece. Assim como, por exemplo, nos stories, nos destaques, quando a gente vai fazer um lançamento. Eu fiz um lançamento recente, já passo pra ti, amigo. Essa história é boa. Não, fiz um lançamento recente, não tem nada pra falar, você escolheu o brinco, pô. Não tem nada pra agregar no que eu fiz hoje. Olha só, eu fiz um lançamento muito legal, que foi o último que nós fizemos, que a gente utilizou muito de uma temática de jogos vorazes. Então, justamente por a gente ter essa proposta de encantamento e envolver muito a audiência para criar esse ponto de diferenciação, eu falei, vamos abusar da temática. Eu mandei fazer um figurino com uma modelista da USP, literalmente vestir a camisa, sabe? Aí ela mediu as medidas, enfim, trouxe toda aquela roupa, fizemos um ensaio legal, fiz ensaio, tá na floresta, com arco e flecha, tudo. Então a gente emergiu muito na narrativa, né? E isso tem muito a ver com a minha identidade de marca, que é querer encantar, querer envolver essa audiência. Eu poderia fazer simplesmente uma sequência de stories e abrir um carrinho, uma campanha, né? Porque marketing é isso, a gente traz um pico de pessoas e faz uma oferta. Mas e se puder pôr uma pitada de encantamento junto? Então essa é a minha ideia, isso faz parte da minha identidade. Significa que eu tô presa ou refém a isso, que eu nunca vou poder fazer algo mais simples? Não, porque a grande vantagem de você ser dona da sua própria marca, de você gerenciar sua marca pessoal, é você ter o controle dos sinais. Mas se eu posso levar essa repetição, porque branding é repetição, essa repetição das pessoas lembrarem, pô, a Má quando faz campanha, ela envolve a galera, faz figurino, faz uns anúncios com fogo e etc. Aí é bacana, porque reforça aquilo que a gente quer. Então, no final das contas, aí tem um insight que fica muito claro com relação a isso. Tudo aquilo que a gente vai tangibilizando com os nossos sinais ao nosso redor, vai atrair as pessoas que se identificam. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu e minhas amigas, a gente sempre repete, tá virando um mantra. Quem sabe a 23ª lei mais pra frente. Semelhante atrai semelhante. Então, quando eu trago isso intencionalmente, dessa questão de modernidade, de encantar, de sofisticação, o que eu tô representando na prática? Que isso é o que eu valorizo. Eu valorizo pessoas que queiram ir acima do óbvio, que queiram encantar, marcar pessoas. Então, quem compactua com a mesma ideia vai falar, opa, essa daí é legal, deixa eu seguir ela, deixa eu acompanhar, ela tá fazendo algo diferente, deixa eu entender o que ela faz. E aí você vai ganhando mais seguidores, você vai crescendo a sua base, você vai crescendo potenciais compradores, pessoas começam a comprar pra conhecer e aí dá certo. E você vai vendo que o lucro vai aumentando cada vez mais. Por isso que, pra fechar, eu linko. Lucratividade tá estritamente ligada ao encantamento. Não tem como lucrar, não tem como você mais volume
em relação a vendas, porque na minha percepção, o lucro não é só o valor financeiro que resta, mas ele envolve muita coisa, é o que te sobra de tempo, de possibilidades, né? O lucro é a única coisa que é capaz de nos dar um poder de escolha. Para você chegar nesse nível de empresa lucrativa, tu vai ter que fazer fora do óbvio, entende? Tu vai ter que ir além, tu vai ter que encantar essas pessoas, que é essa frase que a gente falou do Kotler, por exemplo. Ele já estava prevendo isso lá antigamente. O que eu fiz? Eu abracei e uso isso como uma bandeira na nossa marca hoje. Muito interessante. No meu hotel, as pessoas seriam acordadas pelo Rodolfo e ET, sabe? É isso. Esse é o meu hotel. É assim que eu trabalho a minha marca, de diversão e reverência. E hoje, por exemplo, eu tô sem postar stories porque eu trabalhei até 10 horas da noite, então não tive o que fazer. Então, e aí hoje eu cheguei às 9 da manhã para trabalhar, para ter uma reunião com a equipe inteira. E aí, quando eu pegar o celular, eu vou fazer falando, pô, galera, desculpa aí, eu vacilei com vocês porque eu tô aqui fazendo stories. Então, eu acho que eu trabalho essa irreverência, essa diversão e tal, todas essas características minhas no sendo verdadeiro só com as pessoas, sabe? Só falando a verdade. Eu acho que isso é central, assim, no seu personagem, digamos assim. Personagem não no sentido pejorativo, sim, mas sim. naquilo que Claro. você apresenta, né? Essa autenticidade. A autenticidade. Né? E aí eu queria saber dos dois, assim, em que medida isso é um valor, é algo que deve ser cultivado, e também pensando aqui nas pessoas que estão nos assistindo, né? Muitas têm receio da autenticidade, principalmente mulheres, talvez. Aquela coisa de, o que vão pensar de mim? Né? Será que as pessoas vão... Se eu mostrar alguma fragilidade, se eu mostrar algum defeito, se eu mostrar alguma coisa que eu não fiz direito, né? O que as pessoas vão pensar? Então, como é que você defende isso, de fato? Então, isso veio muito da comédia pra mim, de estudar a comédia, né? Tem uma das leis imutáveis da comédia, é que a vaidade é uma ofensa de quem ouve. Não, a ofensa é uma vaidade de quem ouve. Então, se eu me ofendi com uma piada que você fez, é porque eu tenho uma vaidade sobre aquele assunto. Então, aquele assunto me atinge de verdade, né? Se você me chamou de baixinho, eu sou baixinho mesmo? Por que isso me ofende? Então, eu sou mesmo baixinho. Agora você me chamou de baixinho, eu não sou baixinho, por que você tá falando? Não tenho por que eu me ofender. Então, a ofensa é uma vaidade minha e não de quem tá falando. Então, para ser um comediante, para você subir no palco, o primeiro exercício que você tem que fazer é se despir de vaidade. Você não pode ter nenhuma vaidade. Porque você tá ali apontando o dedo e rindo dos outros. Se alguém ri de você, você não pode ficar bravo. Você tá fazendo exatamente com isso. Então, é isso que eu trago, de estar sempre despido de vaidades e falar, brincar com todo mundo, dando a liberdade de que brinquem comigo. Essa, acho que é a maior ferramenta que eu uso para ser autêntico. Mas alguma vez, alguma resposta das pessoas, algo que... especialmente pensando talvez em redes sociais mais recentemente, te magoou, te chateou, te fez pensar, te fez mudar de trilha, talvez? Não, nunca. Nunca ninguém me moldou meu pensamento dessa forma, assim. É muito... Porque eu meio que não ligo mesmo pro que as pessoas estão falando, sabe? Elas podem me xingar de qualquer coisa, eu não ligo. Eu acho que eu teria um belo de um... O que importa é que tu pense de você mesmo. Exatamente. É o que eu sou mesmo. Aí se eu fico chateado, eu paro e penso, pô, eu sou isso mesmo que a pessoa tá falando? Se eu sou, então vamos corrigir, porque isso não é bom ser. Então, mas no Instagram, assim, na minha marca pessoal, nunca me atingiram dessa maneira, não. Isso que você trouxe é uma questão muito... É uma linha muito tênue. É uma pergunta muito frequente que perguntam pra mim. Até que ponto eu tenho que mostrar? Porque eu não me sinto confortável em mostrar algumas coisas. Ou às vezes mostra demais e recebe uma crítica, uma ofensa, enfim. É uma linha muito tênue, porque na minha percepção, a gente tem que sim trazer as nossas versões. Isso é uma coisa que eu ensino muito para as minhas alunas. Vou dar um exemplo prático para vocês. Nós estamos aqui agora como, né, palestrantes, né, podcasters, enfim, como líderes. Essa é uma versão nossa, empreendedores. Mas a gente tem outras versões. Eu, por exemplo, tenho a minha versão que vai pro CrossFit. Eu tenho a minha versão que adora ler. Eu tenho a versão que ama ter um momento de devocional de manhã. Eu tenho a versão que adora me arrumar. Cadê suas outras versões? Né? Então, quando a gente compartilha isso atrelado à nossa marca pessoal, isso faz com que você não se resuma ao seu trabalho. E hoje em dia isso está cada vez mais difícil, né? As pessoas só se resumem a trabalho. O que você é? Eu sou estrategista, especialista. Não, isso é o que você está. O que tu é, de fato? E aí, na hora que a gente vai produzir um conteúdo associado a isso, as pessoas elas ficam tão refém de só trabalhar e entrar nesse fluxo tão frenético que elas meio que se perdem das outras versões. Elas param de ter hobbies como cozinhar, elas param de postar, por exemplo, sobre o animal que tem, o cachorrinho que tem. Não mostra porque acha que não é relevante, que não vai fazer sentido. Tem que só fazer conteúdo técnico. Quem falou?
né? Então, na verdade, a linha tênue ela é mais ou menos assim. Até que ponto eu mostro? Eu gosto sempre de pensar, isso que eu vou mostrar, seja o meu cachorro, um risoto que eu comi, ou onde eu fui com pessoa, isso vai ser favorável para minha marca, para o que eu quero criar de imagem na cabeça das pessoas, de percepção, o que eu acho de mim, ou isso vai ser desfavorável? Ou isso tem um risco de ter um ruído? Ou tanto faz, tá morno. Então, você tem 3 opções aqui. 2 vão te dizer para você postar. E uma vai te dizer, ó, guarda, não precisa. Entende? É mais ou menos essa reflexão que eu faço. Mas, no geral, quanto mais você compartilhar sobre as tuas versões, na medida certa, com uma intencionalidade pelo que você quer que as pessoas te enxerguem, perfeito. Entendeu? Então, por exemplo, talvez você tenha uma noite e você ficou chorando lá, alguma coisa aconteceu. Você vai mostrar isso? Não faz sentido, certo? Pense que sempre tem uma pessoa que está te assistindo, que nós temos que ter responsabilidade. Uma vez lá atrás, na pandemia, eu vi algumas pessoas usando os stories para desabafar, como se fosse uma terapia. E quem tá te assistindo? E se a pessoa que tá do outro lado, ela só tava precisando de um gatilho para fazer uma burrada? E aí? Aí você tá incitando isso? Olha o tamanho da responsabilidade. Ai, mas eu não tenho muitos seguidores. Não é sobre seguidores, quantidade, é sobre quem tá lá. Você, a partir do momento que abre a boca pra falar, fale bem, fale algo válido, né? Então, é mais ou menos isso que a gente reflete. Quando tu quer compartilhar, de repente, uma coisa que tu já aprendeu, foi um aprendizado que te gerou e tudo mais, legal. É a cicatriz que fechou e aí é válido você compartilhar. Até porque tu se torna uma heroína ali, compartilhando alguma história. Quando é alguma coisa que você tá passando na situação, no momento delicado e tudo mais, por que expor? Pra que abrir, né? Pensa que tu tem essa responsabilidade. Então é basicamente isso. Essas perguntas que eu sempre sugiro te fazer e você entender que tem que mostrar suas versões porque isso vai te aumentar ainda mais conexão com a sua audiência, principalmente. Ótimo. Outra característica que é bem marcada em vocês dois é essa resiliência, né, somada a uma persistência, a ideia de repetição, de fazer mesmo quando as coisas estão jogando contra, né? O Vidoni, pela amizade que a gente tem já de 3 anos, eu pude ver isso em muitas facetas mesmo, muitos lados da sua vida, e mais recentemente com o emagrecimento, que é muito impressionante, né? E aí eu queria perguntar para vocês dois, né? Como, imaginando que essa persistência é justamente a chave das grandes conquistas, e com certeza vocês têm ainda muito mais a conquistar, mas vocês já estão trilhando esse caminho desde logo, né? Como manter essa persistência dia após dia? Eu acho que você ter um objetivo claro do que você quer te ajuda muito nisso. Então, você ter certeza que aquilo... Você refletir muito sobre onde você quer chegar. Então, eu quero estar no novo mercado. Eu quero, então, trazendo para aquela minha época, onde eu ia me mudar para Santos e tudo. Eu quero estar no novo mercado, eu quero trabalhar lá, porque isso vai me trazer tantos benefícios que me trouxeram mesmo e tal. Quero estar lá. Então, me mudar de cidade, morar sozinho, comer, só almoçar porque não ia ter dinheiro para janta, ganhar pouco para guardar dinheiro para conseguir pagar as contas, isso tudo é irrelevante, porque o objetivo principal é muito mais importante para mim, né? Mas chega uma hora que é meio irracional, né? Chega uma hora que é irracional mesmo, você só faz, porque você tá buscando, né? Você tá fissurado naquilo. E você não vê o resultado imediato, né? Não, a gente tá sempre buscando esse resultado imediato, mas as coisas boas... E aí você aí trazendo pro emagrecimento e tal, é você sentir prazer ali no processo, né? Sentir prazer no processo. Então hoje, por mais que eu sei que o meu objetivo ainda tá muito longe de chegar, que é o emagrecimento total, assim, vai demorar muitos anos para chegar, eu curto muito o processo de emagrecimento, eu curto toda a mudança que o meu corpo tem, toda vez que eu como, que eu termino o dia de dieta, eu falo, caramba, hoje eu venci, mais um dia que eu venci. Então, tô curtindo dia após dia, eu tô aproveitando o processo, porque o processo vai fazer parte. Talvez quando eu chegue lá, o gosto da vitória nem seja tão gostoso quanto o gosto do processo está sendo, sabe? Sim. Aquela questão, né? Enjoy the journey. Isso. Muito massa. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo muito para as minhas alunas, que é: quem executa, desfruta. Eu sempre tive isso na minha cabeça, não sei porquê. Quem executa, desfruta. Tem uma outra que eu falo que tem muito a ver, que é: não se espera ficar grande para tomar atitudes de gente grande. Pelo contrário, é tomando elas que você chega lá. Eu escrevi isso no meu caderninho prata, tá até na bolsa, eu trouxe hoje depois para mostrar a vocês. Há muito tempo atrás, em 2019, eu assisti as lives do Joel, do Caio Carneiro lá, super inspirada, Thiago Negro, 5 da manhã. Não sei porquê. E aí eu coloquei aquilo na minha cabeça e eu pensei: se eu tenho que fazer aquilo que precisa ser feito, e preciso fazer coisas de gente grande desde agora, já me sentindo dessa forma, é porque eu sei que eu quero chegar lá. Então isso é um ponto muito positivo que eu acredito que
responde um pouco da tua pergunta, mas além disso, a nível mais prático, o que eu aprendi na jornada tem muito a ver com o que você falou, adorei o que você trouxe, da questão do prazer. E eu entendi como eu funciono para ter esse prazer. Eu vou empilhando hábitos. Eu chamo de empilhamento de hábitos. Empilhamento de checklists, por exemplo. Pra gente sentir, pro nosso cérebro sentir que a gente tá progredindo, ele tem que ter sensações. Uma das sensações que é comprovada é quando a gente faz aquela lista de checklists de tarefas e tu vê tudo verde. Check, check, check. Teu cérebro fala, você tá progredindo? Você tá evoluindo? Por que não fazer isso com as nossas metas, né? Com as pequenas metas? Quando a gente quer chegar em tal lugar, a gente perde muito quando a gente deixa só aquela meta grande. Por que não repartir ela em partículas, mensal, semanal, diária, e você vai executando? Tu vai vendo progresso e aí vai te gerando mais prazer no dia a dia pra você conseguir manter. Porque tem dias que você vai ter que resgatar força de onde não tem. Então, acho que seriam essas questões. Eu ser muito executora, eu ser inconformada. Eu sabia que eu tava numa realidade que eu não queria viver. Eu tinha dívidas antes de tudo começar. Quando comecei, eu comprei o curso endividada, na verdade. Endividei ainda mais. O primeiro curso que eu fiz. O Novo Mercado, minha primeira assinatura lá atrás, tava no cartão com cheque especial. Então, isso tudo era o seguinte, eu queria mudar aquela realidade. Então, o inconformismo, esses mini prazeres, a gente sentir esse progresso diário, a gente ter essa visão de onde a gente quer chegar, acho que tudo isso foi o que me fez ser muito persistente. E entender que tudo vai depender somente de mim. Ter essa autorresponsabilidade, sabe? Eu sempre fui muito independente. Comecei a trabalhar no CLT desde os 14 anos de idade. Desde aquela época eu já ajudava os meus avós em casa. Não morei muito tempo com a minha mãe. Meu pai foi uma pessoa ausente, só sei o nome dele. Enfim, tem várias situações assim que me fizeram, desde pequena, ter essa decisão de só vai depender de você. Tu quer mudar de realidade? Não meça esforços. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Tu se torna um pouco workaholic, né? E você tem que aprender a dosar isso. Então, em 2022, eu passei por uma transição de entender, ok, esse ritmo que tu tá indo não vai te levar para um lugar que tu quer. Tu vai morrer no meio do caminho, morrer no processo, entre aspas, né? Tem certeza que vai manter dessa forma? Então, é muito legal a gente ter esse autoconhecimento e pensar a sua situação atual, como é que você vai equalizar isso com o objetivo que você quer chegar. E aí você vai equilibrando dessa forma, assim. É muito bom. E nessa trajetória, como você encara justamente essas dificuldades pelas quais você passou? Você acha que elas foram fundamentais para esse seu crescimento? Ou não? Como você encara essas dificuldades e como você vai encarar as próximas que virão, né? Legal. Interessante, nunca parei para pensar com detalhe assim. Eu acredito que tudo que aconteceu, eu acredito muito que Deus não põe nada na nossa história que não seja pra acontecer, sabe? Até mesmo que, entre aspas, parece um sofrimento, na verdade é um aprendizado. Tudo que aconteceu, tinha que acontecer. E o que é interessante é analisar psicologicamente como eu lidei com. Então, desde pequena, diversos acontecimentos, enfim, e a maneira como eu, genuinamente, desde jovem, ingênua, pensava, ok, isso aqui é só uma situação, vou olhar pro outro lado. Olhar para outro lado da porta e tal, vou pensar de outra forma. E aí, acho que desde pequena, com essa dificuldade que eu ia vivendo, eu pensava, eu preciso fazer a minha forma diferente de lidar com tudo isso. Se eu levar para um lado de vitimismo, de pensar, puxa, né? Se tudo acontecer comigo, então vou me largar mesmo. Essa seria uma opção. De certa forma, eu teria várias desculpas para dizer por que eu não dei certo na vida. Eu acho que eu usei tudo isso ao meu favor como um contrário. Como se fosse um combustível mesmo, uma gasolina, sabe? De pensar, ok, vou dar a volta por cima, eu vou contar a história, eu vou ser alguém. É isso que eu queria desde pequena. Então, ao invés de eu me acanhar, começar a entrar numa bola dentro de mim, de pensar, nossa, isso tudo tá acontecendo, então é sinal de que não é pra ir pra frente e tudo mais. Pelo contrário, eu pensava, ok, apesar disso, eu vou dar um passo à frente, sabe? Apesar disso, eu vou dar um passo à frente. Vidona, você acha que teve algum episódio da sua vida que, apesar de duro, foi uma espécie de combustível, foi necessária para que você tomasse alguma decisão que fosse positiva? Eu acho que o grande ponto de virada assim na minha vida foi sair do restaurante, né? O grande ponto de inflexão, porque eu tinha uma certa carreira ali dentro, assim, meio formada. Eu poderia me tornar gerente de loja e crescendo lá dentro e tal, e era até o que eu queria, porque eu gostava muito da empresa, tenho um carinho muito grande pela empresa ainda até hoje. E aí quando eu decidi sair para ser comediante mesmo, acho que isso foi maluquice, né? Qualquer pessoa. Cara, com certeza alguém te criticou, né? Como assim você tá trocando certo pelo incerto? Eu tinha 20 anos, eu ganhava um salário bom, assim, muito menos do que eu ganho hoje, mas para um moleque de 20 anos que não paga nada, cara, eu ganhava muito bem. E
Meu pai foi esse cara que não criticou, mas ele falou pra mim, não faz o menor sentido essa sua decisão. Você tá cometendo o pior erro da sua vida. Mas tudo bem, vai lá. Se precisar de qualquer coisa, eu tô aqui. E aí isso sempre me deu segurança pra tomar qualquer outra decisão. Então, eu nunca encaro as decisões que eu tomo como grandes coisas, assim. Eu só sempre faço o que tem que ser feito, sabe? Então é por isso que eu falo que eu não aprecio a minha jornada, porque eu só tava fazendo o que precisava ser feito, sabe? Eu me mudei de cidade, fiquei sozinho por um tempo e foi muito ruim, tá? Mas, putz, eu preciso fazer isso, não tem outro jeito, é esse jeito que tem agora, é esse jeito que eu vou fazer. Então, as decisões nunca foram grandes dificuldades. Eu tinha um objetivo, eu tinha um norte, eu sei que eu tenho que chegar ali, e vamos fazer, é só isso que tem que fazer, vamos fazer. Nunca parei pra pensar, sabe? Durante a situação, putz, será que eu vou por esse caminho, por aqui? Não, vamos fazer. Tu é muito prático, né? Executor no perfil. Mas você consegue visualizar, eu vou te dar um insight, consegue visualizar que você é assim, isso é uma baita boa característica? Você falou, não consigo muito honrar, né? Apreciar a história, porque parece muito simples. Sim. Mas tem pessoas que não conseguem fazer isso. Uhum. Tem muitas pessoas que não conseguem fazer um terço que tu fez. Sim. E o teu trabalho impacta milhares de pessoas? Sim. Essa visão, ela dá mais um gostinho, né? De um encantamento da própria Todas história. as vezes que eu vejo algum depoimento, assim, de um aluno do Novo Mercado, e não dos alunos que ficaram milionários, porque isso é muito bom, então é muito legal, mas toda vez que alguém fala assim, meu pai não fechou o restaurante porque eu aprendi no Novo Mercado, cara, isso me arrepia muito. Falo, putz, valeu a pena. Sim. E por causa do meu vídeo. Eu editei o vídeo que esse cara assistiu, sabe? Por isso vale a pena apreciar. E aí, como eu fiz uma leitura da Marcela, também eu acho que tem uma leitura a ser feita aí dessa sua trajetória. Porque eu acho que tanto no momento em que você era garçom, mas talvez especialmente no momento da comédia, existe toda uma... as pessoas são agressivas, né, muitas vezes, ainda que seja na mera resposta delas. Por exemplo, com comediante. Comediante não tem piadas seguras, nunca tem. Eu lembro do Conan O'Brien falando isso. Ele falou, outro dia eu fui abrir um show e tinha o Sting depois. Aí quando eu fui abrir o show, toda a piada que eu contava era absolutamente nova para as pessoas. E eu posso ter contado 1000 vezes, não tem nenhuma garantia de que elas vão rir. E se elas não rirem, acabou minha noite, eu fracassei no meu trabalho. O Sting, toda vez que ele cantar Every Breath You Take, as pessoas vão adorar. Ele vai entrar, todo mundo vai pular, vai ficar feliz, e é isso, é garantido, né? Então acho que isso, tanto no momento de garçom, que caramba, é sofrido, é repetitivo, as pessoas têm um certo desprezo, muitas vezes tem que lidar com situações muito diferentes, ali no improviso, tudo é muito pautado pelo tempo, né? Pela urgência, as pessoas precisam comer, precisam receber a conta que elas querem ir embora. Quanto depois, então, no momento de stand-up, acho que fez com que você criasse essa resiliência, essa resistência que te permitisse, né, cultivar uma persistência que hoje você transfere ali para as outras áreas da sua vida. E eu acho que isso também que você falou sobre obstáculos e como a gente os encara, me lembrou de uma história do pianista Keith Jarrett, né, talvez o maior pianista que trafega entre o jazz e o clássico hoje. Quando ele foi gravar o grande disco da carreira dele, a produtora, que era uma menina alemã de 17 anos, virou pra ele e falou, a gente não conseguiu um piano. A gente conseguiu tipo um pianinho, assim, pequeno. E que tava com algumas das teclas completamente desafinadas. E aí eles tentavam consertar, mas estava chovendo, não tinha outro piano para trazer, e era na Ópera de Colônia, assim, no lugar mais importante. E aí ela pediu encarecidamente, ela falou, putz, tem 4.000 pessoas aqui esperando para te ouvir. Você não pode não tocar hoje, porque ele não queria tocar, o empresário dele falou, não toca, não faz nenhum sentido. Mas ele ia gravar o disco, então era tudo muito importante. E ele falou, tá bom, eu vou tocar por você. Aí quando ele chega lá, ele tem que transcender aquele obstáculo. Ele tem que ir além e tocar quase que num transe, evitando essas teclas que estavam quebradas, tocando muito mais alto, porque o piano era pequeno, não tinha caixa reverberando lá no fundo. E aí, por causa disso, ele criou um dos maiores discos de todos os tempos, que é até hoje o disco mais vendido de piano jazz de todos os tempos. Então, esses obstáculos, aí, pensando aqui na nossa audiência, podem muitas vezes ser justamente aquilo que foi necessário para que você chegasse, né, onde você chegou.
E agora eu queria falar um pouco de futuro, aqui, caminhando aqui para o nosso final de conversa. Né? Como é que vocês se enxergam daqui para frente? Né? Que tipo de posicionamento, para usar a expressão, né, cultivada e que está também apresentada aqui no livro do Always, do Jack Trout, né? Que tipo de posicionamento vocês querem que a sua audiência, que os seus clientes e as pessoas que os acompanham percebam sobre vocês? Boa. Eu acredito que elas precisam visualizar mais o encantamento em si como fonte, sabe? Como um meio para tudo acontecer. Quando a gente encanta, a gente se destaca. Primeiro ponto, a gente chama atenção. A atenção é tudo em marketing, né? Sem atenção, a gente não faz metade do que precisa ser feito. Então, olharem com mais carinho para encantamento daqui em diante, eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente está vivendo. Mesmo que veja agora, né, tecnologias de inteligência artificial, enfim, isso não vai anular nós, seres humanos, muito pelo contrário, né? Tem muito essa questão das pessoas ficarem preocupadas, será que a gente vai virar robô? E não, nada do tipo. Mas, principalmente, a gente entender que tudo isso, eu estava ouvindo num podcast também sobre isso, tudo isso está acontecendo agora como tendência, acredito eu, para o futuro, não é para nos substituir, mas é para a gente voltar à nossa essência. O ser humano não foi feito para trabalhar igual uma máquina frenética. E a gente está se tornando cada vez mais isso. O ser humano foi feito para desfrutar da vida. Então, se tu põe uma máquina para trabalhar no seu lugar, não vai estar te substituindo. Tu vai ter tempo para ficar com sua família. Para encantar as pessoas, para cativar mais potenciais compradores, clientes. Então, eu acredito que o posicionamento que eu, Marcela, vou levantar cada vez mais forte é esse. Principalmente delas prestarem atenção para isso, porque se confunde muito. Ah, vou encantar aquele cliente que já comprou de mim. Não necessariamente, você precisa, isso é evidente, né? É o nosso grande objetivo. E eu acredito que esse encantamento pós-compra, ele é que vai trazer a fidelização. Mas e no começo? Por que tu acha que é só uma publicidade? É só um anúncio qualquer, né? Ah, é só postar conteúdo. Não é só postar conteúdo. Se fosse assim, todo mundo era bilionário, né? Não é só postar conteúdo. Então, principalmente, olhar com mais carinho para isso, né? Para entender que, independente das inteligências que vão surgindo, tecnologias, enfim, a gente precisa muito valorizar o que tá dando de sinais sobre nós, sobre as pessoas, sobre o nosso comportamento. E pensarem muito que isso é o que vai mover tudo, todos os próximos projetos daqui para frente. É isso que eu acredito, sabe? E você, Léo? Eu gosto muito dessa ideia do encantamento, porque é muito do meu trabalho, né, de encantar. O vídeo encanta as pessoas, né, é uma das tarefas dele. Encanta muito mais do que um anúncio estático. Tanto que o que tá aqui não é só a capa, tem um videozinho rodando aqui, né, o vídeo ele tem essa tarefa. Então eu acho que essa é a grande visão do futuro, do encantamento, para mim também, sabe? De encantar os meus clientes e ensiná-los a encantar os clientes deles. E um insight que fica, às vezes a gente fala sobre isso, as pessoas pensam, mas eu não tenho muita verba para fazer um audiovisual super complexo e tudo mais. Eu encantava desde que eu morava no quarto rosa, eram 4 paredes rosas com durex, várias fotografias espalhadas, eu morava na casa dos meus avós. Na época que eu não tinha condições de ter um audiovisual muito bem feito, isso fica de insight pra nossa audiência que tá aqui, né? Eu pensava, como é que eu posso fazer com as condições que eu tenho hoje? Sim. A única coisa que eu tinha era um computador bem velhinho, chamava Frankenstein. Minha audiência nomeou de Frankenstein porque ele tinha durex dentro como parafusos, era terrível. Mas ele que fez eu chegar aqui, então eu Na época, eu era sozinha, não tinha equipe, era somente eu. Começou ali um designer comigo, foi a primeira pessoa que eu contratei. E aí a gente falou, vamos fazer um lançamento, tentando ali alguma coisa de lançamento. Eu peguei a temática de As Crônicas de Nárnia, usamos cenas do filme na live, fiz direto no Instagram, e pra não aparecer que eu tinha um quarto rosa, cheio de durex, eu não queria passar essa percepção já intencionalmente de menina, mesmo que eu ainda fosse. Eu já projetava uma nova mulher. Aí eu pensei, eu vou usar o Photoshop, que é o que eu tenho, e vou desenvolver uma temática de vídeos. Então, nas lives do próprio Instagram, nem fiz no YouTube na época, eu nem sabia mexer lá. Eu colocava cenas dos filmes das Crônicas de Nárnia, linkando. Então, tem uma cena lá da menininha com um elfo, eu pegava aquilo, falava de alguma história com conteúdo. Gente, eu fazia a galera chorar na live. Bati recordes na live, foi o primeiro lançamento. Carol Cantelli, conhecem? Entrou na live, toda orgulhosa que eu era aluna dela, fez um monte de comentário, uma loucura. E naquele momento eu entendi. A gente pode fazer muito bem feito com o que a gente tem, né? Inclusive, é uma frase muito boa de Walt Disney. Se você fizer o que tem que ser feito muito bem do seu jeito, além de você encantar as pessoas, você vai fazer com que eles queiram chamar mais amigos. Que é isso que ele cultiva lá na Disney, né? Então, quando eu entendi isso, eu comecei a quebrar essas objeções de pensar, não, eu não tenho como pagar agora, não vou fazer. Não, faz do jeito que dá. E aí, a gente foi cultivando isso desde aquele momento. E hoje, graças a essa mentalidade desde o começo, hoje eu consigo ter esses... Muito bom. E aí, para finalizar, queria que vocês deixassem aqui uma
uma mensagem para a nossa audiência, explicando por que as pessoas devem estudar e praticar marketing. Pode ir. Por que elas devem estudar e praticar marketing? Primeiro, qualquer profissional, empresa, negócio precisa disso para sobreviver, né? O que é marketing na prática? A gente atrair a atenção das pessoas ideais e transformá-las. Essa é a minha percepção. Transformá-las. Não apenas a venda, mas a gente abrir meio para ela passar por um portal de alguma transformação. E aí vem a venda, obviamente. Então, eu acredito que quem não estudar marketing, quem não investir em dominar as leis imutáveis e em ter isso no pé da letra, vai ficar fadado a você ter mecanismos muito antiquados, que não funcionam, né? Então, hoje em dia, tudo precisa de marketing. Eu tava vendo um vídeo do Kotler, ele fala, cara, até mesmo no exército, para as pessoas se alistarem ao exército, eles têm que saber como é que funciona, então você vai precisar de meios de divulgação. Tem também a questão dos museus, né? Cada dia menos pessoas vão lá, então eles buscam marketing para trazer mais visitantes. Então, é um modo de sobrevivência de qualquer bom profissional, qualquer negócio daqui pra frente, na minha visão. Por isso que é importantíssimo você ter domínio. Eu acho que as pessoas têm que estudar marketing justamente pelo ponto central do que você falou, que marketing é transformação. Não só a sua transformação, mas a transformação de quem te ouve, a transformação de quem compra de você e de qualquer estabelecimento que você seja, né? Então, o próprio museu pode transformar alguém estando ali. Ele investindo em marketing, ele traz mais pessoas, ele transforma ali um grupo de pessoas pela visita. Então, tudo gira em torno do marketing, né? O mundo inteiro gira em torno disso. O Poli fala muito isso nas aulas, né? O Poli deixa isso muito claro nas aulas dele, desse livro, inclusive. E você, host? Por que você diria que as pessoas precisam estudar marketing? Porque a gente não consegue imaginar um mundo sem marketing. A gente é como um peixe no mar. O peixe não sabe o que é água. Ele está no meio. A gente está no meio do marketing o tempo todo. Você vai ter que cultivar uma marca pessoal. Você vai ter que compreender aquilo que te é divulgado, né, que as outras empresas te fornecem como comunicação. Você muitas vezes vai ter que desenvolver um produto. Isso é marketing também. Né? Você vai ter que estabelecer uma distribuição para esse produto ou serviço, né? Ainda que seja o seu serviço dentro de uma empresa. Né? Você vai ter que se posicionar ali dentro. Então, quanto mais você aprender marketing, mais sofisticado e mais intencional você vai conseguir ser, né, em todas essas esferas, né? Seja do consumo, seja a da criação de algo que você vai oferecer para as pessoas. Perfeito. Aí. Muito bem. Adorei o nosso papo, Vidoni, uma estreia em podcast. Foi muito bom, gostei demais. Obrigado pelo convite. Uma alegria, foi muito bom, espero que a gente converse muitas outras vezes. Com certeza, estou à disposição sempre, foi um prazer, obrigada pelo convite, obrigada a toda a equipe que está aqui com a gente, né? Foi um prazer, tenho certeza que quem escutar vai pegar muitos insights. Vai mesmo, estou muito feliz com a participação, muito obrigado pelo convite também, Simi, estou à disposição. Valeu. Eu espero que você tenha gostado do nosso episódio. Se você de fato quiser aplicar o marketing na sua vida, nos seus negócios e transformar a sua vida profissional, chegou a hora de adquirir o grande livro, o clássico, As 22 Leis Imutáveis do Marketing. Clique no link abaixo ou no QR Code e divirta-se e aprenda muito com esse grande livro.